A Terra é plana ou é redonda? Eu não esperava que esse tema fosse ganhar tanta mídia, tanta proporção igual ganhou, né? Tanto que eu não tinha nem programado fazer vídeo para o canal. Mas tem ganhado muita proporção e me passaram uma pergunta aqui, chegou uma pergunta no canal. Olá, recebi um vídeo seu, de um amigo, e soube que você é teólogo e pedagogo. Gostaria de saber se a Bíblia ensina que a Terra é plana. Pode me ajudar? Muito bem. A resposta que eu vou te dar vai no título deste vídeo. O título do vídeo é Cosmologia Bíblica, a Terra não é plana. Portanto, o título do vídeo já traz resposta ao seu questionamento, mas eu vou dizer mais diretamente a você que fez a pergunta e vocês que vêm aqui no canal. A Bíblia não ensina que a Terra é plana. Agora, tem que explicar por que tanta confusão. Eu vou contextualizar isso. Em Isaías 40, 22, Isaías 22, 18, Amós 9, 6, Provérbios e muitas outras passagens, a Bíblia ensina que a Terra não é plana, que a Terra ela é esférica, que a Terra é redonda. O que ocorre nessa história toda? Algumas passagens bíblicas são apresentadas como demonstrando que a Terra não fosse redonda ou esférica, mas que tivesse cantos ou fosse até quadrada. E algumas pessoas se baseiam no texto de Apocalipse e em outros textos que falam dos 4 cantos da terra, ou passagens assim semelhantes. Bom, primeira coisa, a Bíblia utiliza uma linguagem poética, utiliza linguagem figurada. Deus é um ser inalcançável, inatingível, e para revelar a sua vontade, então, ele vai se utilizar de uma linguagem humana, obviamente. Alguns críticos até costumam dizer assim, ora, eu não acredito na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens, mas esses mesmos críticos mandam seus filhos à escola para aprender de homens, leem bons livros e boas revistas e acreditam neles escritos por homens. Então quem é que Deus usaria para falar com homens? Outros homens, porque ele é Deus, ele é sobrenatural, ele é inalcançável, ele é sublime, ele é maravilhoso. Não é possível compreender a Deus na sua linguagem, portanto ele usa a linguagem humana. E quando Deus se utiliza dos escritores bíblicos, dos profetas, daquelas pessoas que escreveram a Bíblia, ele utiliza essas pessoas falando o seu vocabulário, a sua linguagem comum. Então, a partir daí, é preciso se ter em mente que a Bíblia não é um livro de ciência, apesar de antecipar a ciência. E isso eu demonstro num artigo que eu escrevi em 2012, que eu vou deixar o link aqui na descrição, que tem por título A Ciência e a Bíblia, onde eu demonstro nesse artigo que a Bíblia se antecipou quando as pessoas não sabiam que a Terra era redonda, ou da camada de ozônio, e de outras coisas interessantíssimas que a ciência veio demonstrar mais tarde, a Bíblia já registrava, a Bíblia já narrava. Agora, é importante dizer isso, a Bíblia não é um livro de ciência, mas ela se antecipou à ciência em muitas coisas. Então, a linguagem da Bíblia não é científica. A ciência da Bíblia é sobre a salvação, é sobre a soteriologia. A Bíblia, ela revela o plano de Deus em resgate do homem. Isso é muito importante ter em mente. Agora, por que acontece essa confusão toda? Porque as pessoas não estudam, né? Eu sou professor de teologia há 14 ou 15 anos, né? Eu sou bacharel em teologia, fiz outros vários cursos de teologia e de pedagogia e outras pós, e gostaria de dizer o seguinte, você que de repente é evangélico, é cristão, e que não é evangélico, mas é cristão, que crê na Bíblia, que é criacionista, para defender o seu ponto de vista, ou mesmo, não digo aqui para participar de debate, coisas do tipo, mas para defender a sua fé, ou para, de repente, nem defender diante das pessoas, mas para ter uma segurança daquilo que você crê, você precisa estudar. 2 Timóteo 2,15 diz, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que manuseia bem a palavra de Deus. Um cristão crê que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela tem inspiração divina, e eu creio que a Bíblia tem inspiração divina. Agora, ela não foi escrita em português, ela não foi escrita no Brasil, obviamente, ela foi escrita dentro de uma cultura específica. Por isso, é preciso estudar aquela cultura, é preciso estudar dentro da hermenêutica e da exegese bíblica, que a gente costuma chamar do laia, então, eu preciso descobrir qual foi a intenção do autor, em que contexto que ele estava, qual o grau de instrução, aquele escritor daquela passagem bíblica, ele era um rei ou ele era um pastor de gado? Ou de rebanho, ou ele era carpinteiro, ou ele tinha um outro ofício, né? De que maneira e por que aquele escritor utilizou aquela expressão? Por exemplo, quando nós vemos Josué registrar no seu livro que ele orou e o sol parou, é porque da perspectiva de Josué, ele está vendo o sol fazer este movimento, ó.
Ele está vendo o Sol fazer este movimento. Então, na perspectiva de Josué, ele escreve que o Sol parou, mas nós sabemos que, pelo texto bíblico, que hoje nós temos o texto todo completo aqui, nós estamos no século 21, nós sabemos que o sistema solar parou, né? Para você que não conhece a Bíblia, talvez isso possa estar soando estranho, mas para você que já conhece, então é importante observar que Deus não tomava consciência daqueles escritores e depois, depois voltavam a si sem saber o que tinha acontecido. Não, Deus os usava dentro da sua capacidade intelectual, dentro do seu grau de instrução, e eles falavam daquela maneira. Por isso vai ser muito importante para nós descobrirmos a cultura bíblica, o lá e então, para determinar o aqui e agora. E não somente isso. Eu separei aqui um livro. Eu tenho outros vários aqui, mas eu achei que se eu fosse citar uma série de livros aqui dentro do vídeo, ele ficaria extenso demais e cansativo. E como as pessoas não são muito dadas à leitura, eu gostaria de que lessem pelo menos este livro aqui. Por quê? Essa questão da origem do universo, se a Terra é redonda, se ela é plana, e ela é redonda, eu estou falando ela não é plana, a Bíblia não ensina que a Terra é plana. Essas questões é possível se aprender na Bíblia, ou da Bíblia, e em vários outros livros de pessoas que se debruçaram durante 5, 10, 15, 20, 30 anos a respeito de determinado tema bíblico. Veja, a Bíblia não contém uma doutrina sobre a forma da Terra, mas faz uma série de citações. E quando a Bíblia disser de 4 cantos da Terra, ou de questões desse tipo, então ela está utilizando uma linguagem comum, uma linguagem poética, ela se utiliza muito de antropopatia para se falar de Deus e antropomorfismo. Para se falar de Deus, por exemplo, antropopatia é atribuindo ali sensações humanas a Deus para que se compreenda ou se chegue perto daquilo que Deus quer. E antropomorfismo para falar dos olhos de Deus, ou o nariz de Deus, ou mão de Deus, ou o dedo de Deus, já que Deus não tem olho, não tem boca, não tem nariz, não tem dedo, porque de acordo com o que Jesus diz, Deus é espírito. Espírito não tem forma humana. O que de Deus se pode ver, de acordo com o escritor aos Hebreus, se manifesta no Cristo, porque ele é a manifestação da glória do Deus invisível, né? Colossenses vai dizer que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tendo dito isso, é muito importante você saber a respeito de terra plana, redonda, de criação, de ancestral comum, que o homem tenha ou não, evolucionismo, criacionismo. E aí eu gostaria de apresentar um livro, somente um, não poderia citar Adalto Lourenço, Gênesis 1 e 2 e vários outros livros. Mas eu selecionei esse aqui porque eu acho que vai ajudar tanto o leigo, tanto quanto quem estuda teologia, tanto para pregadores, para as pessoas que estão interessadas em conhecer o tema da origem da humanidade, né? Esse livro vai discutir questões de princípio antrópico. O que é o princípio antrópico? Princípio antrópico é um princípio que diz que o universo foi todo preparado para a vida, em especial para a vida humana. E este livro aqui, este livro são 4 autores, é da Thomas Nelson, a editora Thomas Nelson, junto com a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Esse livro, gente, ele vai discutir 4 linhas. Ele vai discutir as 4 linhas que existem a respeito da criação, a respeito da vida no universo. É um livro muito bacana. E aí tem 4 autores escrevendo a respeito de 4 perspectivas cristãs que digam da origem do universo, da origem da vida. São elas: o criacionismo da Terra Jovem. E aí o autor vai discorrer, os outros 3 vão criticar e ele vai ter uma réplica onde ele vai argumentar novamente. O segundo é criacionismo progressivo da Terra Antiga. O autor vai falar o seu ponto de vista, os outros 3 vão criticar e ele vai fazer uma réplica. Depois você tem o terceiro ponto de vista, que é a criação evolucionária. Os 3 autores vão criticar e ela vai fazer uma réplica depois. E o design inteligente, onde o autor vai fazer sua defesa, os 3 vão fazer crítica e ele vai fazer uma réplica. Então eu acho que é um livro excelente, você tem que ter esse livro. Você precisa ter esse livro se você quer entender essa questão da Terra plana, da origem da vida no universo. Tem muitos outros, a invenção da Terra plana, tem muitos outros que você poderia ler, que eu poderia citar e te mostrar aqui. Mas eu não quero fazer isso não, eu quero que você tenha acesso a este livro aqui, A Origem. A Origem. Ele vai tratar a origem do universo e a questão da vida. E em 4 pontos de vista, todos concordantes com a Bíblia, todos pontos de vista cristãos, e você pode perguntar assim, puxa vida, mas por que há 4 pontos de vista? Porque eu gosto muito de citar uma frase de Agostinho de Hipona, chamado Santo Agostinho, que diz o seguinte: nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas duvidosas, liberdade. E em todas as coisas, caridade, que é a palavra traduzida por amor. Quais são as coisas essenciais? A coisa essencial é que a Bíblia trata
de um Deus que ama a ponto de se fazer homem e sozinho na cruz, sendo homem e sendo Deus, estabelecer uma nova aliança e resgatar os homens num ato de graça, num ato de favor não merecido para si, ok? As outras coisas, se a terra, a forma da terra, se a volta de Cristo é antes da tribulação, depois ou no meio, o milênio, o amilenismo, o pós-milenismo, o pré-milenismo, o dispensacionalismo, essas questões, elas não são condições sem a qual você encontra a salvação. Pelo contrário, a salvação é através de Cristo. Essas outras coisas são importantes, mas não as mais importantes. Por isso é importante sabermos na vida a diferença entre prioridades e coisas importantes. As prioridades vêm antes das coisas importantes, né? Cada qual no seu lugar. Então, se você quer entender melhor a questão da criação, você precisa ler este livro e você precisa estudar. Muita coisa vem do senso comum. E eu não quero aqui dizer que o senso comum seja algo de todo ruim, pelo contrário. Há sabedoria no senso comum. No entanto, existe a ciência a nosso favor, que nós podemos nos utilizar, conforme eu disse, lê o artigo que eu vou colocar aqui embaixo, que eu escrevi no ano de 2012, está lá no meu blog, A Ciência e a Bíblia. Há muita sabedoria, claro, no senso comum. Mas toda vez que isso se chocar com a verificação empírica, com a ciência, o senso comum, obviamente, muitas vezes ele vem de uma situação hereditária que passa de pai para filho e vai se contando, e às vezes a verdade, às vezes não é, né? E o senso comum, às vezes muita gente no afã de pregar, de ensinar, ele se baseia no senso comum ensinando um monte de coisa. Às vezes leu alguma coisa na internet, viu no YouTube, mas não buscou a fonte e sai repetindo aquilo. Então as pessoas que às vezes estão ensinando aí que a Terra é plana, é fora de um contexto e sem analisar a passagem em que aquilo aparece, né? Em Lucas, Jesus vai usar essas expressões do Oriente, do Ocidente, leste, oeste, ou seja, esses pontos cardeais, não é uma literalidade no sentido que a Terra tenha canto, não é nada disso, né? Não se refere a nada disso. Então a Bíblia não ensina que a Terra é plana. O vídeo está ficando um pouco grande, então eu vou parar por aqui, mais uma vez repetindo, você que é criacionista, você que quer saber o que é que a Bíblia ensina, você pode ler direto na Bíblia e pode também se utilizar de livros, de materiais como esse, para solidificar, fortalecer a sua argumentação. Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço, até a próxima!